A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus. Já chegamos aqui no capítulo 10 e hoje vamos fazer a leitura a partir do versículo 17. Jesus volta com os 72. Então os 72 discípulos ali completaram a sua primeira missão. Lembra-se que no capítulo 10, versículo 1 é o chamado desses 70. E Jesus fala para eles: vocês vão na minha frente, passando pelas cidades na minha frente. E nessas cidades vocês irão curar enfermos, expulsar demônios, levar os sinais do reino de Deus e levar as boas novas do reino de Deus. Se vocês chegarem numa cidade e forem bem recebidos, ali vocês vão curar pessoas, ali vocês vão libertar pessoas, e vocês também irão sentar na mesa e se hospedar naquela casa e comer a comida que eles concederem a vocês. Serem humildes. Jesus ensina aqui os seus discípulos serem humildes. O interessante é que eles atendem à necessidade daquele povo, quer curar, quer libertar, e se eles forem bem recebidos ali, eles vão se hospedar na casa daquelas pessoas, eles vão comer daquilo que eles colocarem na mesa. Isso remete à comunhão. Então, primeiro ele fala sobre a missão, né, a obediência de ir, né? Então, primeiro, obedecer, ir até aquela cidade. Chegando lá, se for bem recebido, você vai curar, atender a necessidade daquele povo, curar, sinais do reino de Deus, libertar, sinais do reino de Deus. E agora a comunhão, você vai sentar-se à mesa e comer aquilo que eles colocar na mesa, que eles servir a vocês. E vocês vão serem humildes, né? Aqui nos ensina a ter humildade. Traz vários ensinamentos aqui. E aqui 70 já completaram a sua obra aqui. E aqui eles estão dando um parecer para Jesus. E olha só o que eles falam, versículo 17. E os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus. Essa palavra voltaram é hipestrepsan, que significa completaram a primeira missão. Então, quando 72 completaram a primeira missão, voltaram muito alegres, metacharas, que significa uma alegria profunda. Não era qualquer alegria. Era uma alegria profunda. E disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Obedecer, a palavra é hipotasso. Hipotasso significa autoridade. Ele está falando de uma hierarquia. Então, quando até os demônios obedeciam à hierarquia de Jesus, à autoridade de Jesus, nota-se que tudo o que eles faziam lá era pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Não era por mérito pessoal. Irmãos, nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, mas nós somos chamados a ser obedientes e fazer e cumprir com um propósito. E se cumprirmos com um propósito, nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus para expulsar demônios e curar enfermos, como essa palavra nos diz aqui. Eles expulsavam demônios na autoridade do nome do Senhor Jesus, não por mérito pessoal, mas pela autoridade do nome do Senhor Jesus. A hierarquia estava no nome do Senhor Jesus. E olha só o que Jesus respondeu a eles: de fato, eu vi Satanás cair como um raio. Jesus está falando daquilo que os discípulos fizeram lá, né? Lógico que remete que Satanás caiu do céu, mas ele fala que a cada vez que eles eram obedientes e que cumpriam
com o propósito que Jesus estabeleceu, Jesus via Satanás caindo do céu como um raio. Ele via a queda de Satanás, a queda do império das trevas. Então, cada vez, meus irmãos, que a gente cumpre com o propósito de Deus, a gente está vencendo Satanás. Nós estamos vencendo Satanás a cada vez que nós cumprimos com o propósito de Deus. E na autoridade no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Nós já começamos a batalha como vencedores, se nós permanecermos obedientes na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a missão é dele, a missão delegada a nós é dele. E Jesus ele fala assim: escutem, eu dei a vocês o poder de pisar cobras e escorpiões, e sem sofrer nenhum mal, e vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Não fiquem alegres. Não fiquem alegres porque os espíritos maus o obedecem, mas sim porque o nome de cada um de você está escrito no céu. Então, meus irmãos, aqui Jesus ele fala que ele nos deu o poder e a autoridade em pisar em serpentes e escorpiões. No seu nome nós temos poder e autoridade sobre Satanás. Mas aqui, se lembra que os discípulos começaram falando que eles estavam alegres pelas obras que eles fizeram? Mas Jesus aqui fala assim: não fiquem alegres com essas obras, não fiquem felizes com essas obras. Lembra que o termo utilizado lá era metacharas. Metacharas significa alegria profunda. E Jesus está falando assim: a alegria profunda de vocês deve ser a estar escrito o seu nome no livro da vida. A palavra escrito aqui é engrapo, significa livro, livro da vida. Então fica felizes pela salvação, em seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, não podemos ficar felizes profundamente com as obras que nós realizamos, porque o mérito não é nosso, a glória ela é de Jesus. A glória não deve ser nossa. A glória, toda a glória deve ser de Jesus. É Jesus que merece toda a glória, não somos nós. Nós devemos ficar felizes pelo nosso nome, porque a gente é obediente, porque a gente se mantém no propósito estabelecido por Jesus. O nosso nome estará escrito no livro da vida. Tudo que nós realizarmos aqui como missão é temporário, é para esse mundo. É agir com obediência a Jesus, é pela autoridade do nome de Jesus. Mas nós devemos ficar alegres pela nossa salvação, pela eternidade com Deus que é eterna. Versículo 20: porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Meus irmãos, eu queria terminar esse vídeo com uma reflexão. Eu gostaria que você refletisse agora. Você tem buscado mais poder ou a presença de Deus? O que você tem buscado mais? Você tem buscado ter mais poder ou ter a presença de Deus? O que tem sido mais importante para você? Você tem se alegrado mais com o resultado ou com a salvação? O que tem te alegrado mais? O que tem te alegrado mais na sua vida ministerial? Com o resultado em ser bem sucedido na sua vida ministerial ou com a salvação? Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. Eu gostaria que você refletisse através do conteúdo desse texto e percebesse e aplicasse isso para a sua vida. E fizesse uma autoanálise. O que tem te alegrado mais? O resultado ou a salvação? O que você tem buscado mais? O poder ou a presença de Deus? Pense nisso.